Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um Samba Talks, o nosso podcast sobre inovação, IA, intraempreendedorismo. Pedro Feliz Filizola, você fez falta aí em alguns podcasts que tivemos que substituí-lo, né, pelo Everton, mas você sabe que você é substituído à altura, né? O Everton é aquele jogador reserva que está sempre pronto para entrar e fazer gol, né? Amuleto. Amuleto. Everton lembra muito alguns jogadores ali do Cruzeirão, né, que entram e resolvem. Resolve. Chega lá nos 30 do segundo tempo, mas resolve, faz a sua parte. Feliz, bom ter você aqui. Hoje temos um convidado especial, até com um perfil, eu estava refletindo, que não é o que a gente costuma trazer, né? E aí, o Kleber, antes de te apresentar, a gente tem uma audiência de empreendedores. Nós somos dos 5 podcasts mais ouvidos do Brasil em tecnologia. Tem aqui empreendedores, CIOs, CTOs, diretores de tecnologia, inovação. E, poxa, quando eu vi o seu nome e a empresa que você vem representar aqui, eu falei, poxa, a gente precisa trazer mais esse perfil também de mercados regulados, mercados de economia mista, que são uma parte importante da economia do nosso país, das empresas aqui do nosso país, e tem muita curiosidade, inclusive, em saber como é que funciona, né? Como é que é a inovação nesses mercados, como é que funciona a adoção de tecnologia. Tenho certeza que a turma aqui tem muita dúvida, mas eu vou deixar este papel de apresentá-lo para o Pedro Feliz Filizola. Felizinho, seja muito bem-vindo e apresenta o nosso convidado aí. Tamo junto, meu guru. Estou super feliz porque, como você falou, Augusto, hoje a gente vai tentar unir 2 mundos que normalmente eles não estão debaixo de uma mesma liderança, que é comercial e tecnologia. Então, estou super curioso, vai ser super legal, ainda mais, né, como você falou, da economia tradicional, da base. Né? Nós estamos falando aqui, já dando boas-vindas ao nosso querido convidado, ao Kleber Paz, que é diretor comercial e de tecnologia da Compesa, que é a Companhia Pernambucana de Saneamento. E ele vai contar para a gente como que esses 2 universos se conversam e caminham juntos para fazer o negócio crescer. Então, Kleber, seja muito bem-vindo, a gente está super feliz de poder contar com você. E a gente sempre gosta, né, que os nossos convidados aqui, ilustres, comecem aqui se apresentando, contando seu background, sua história, e também já falando um pouquinho aí da Compesa, dando uma ordem de grandeza para a gente ficar no mesmo denominador. E a gente esquentar aqui o bate-papo, pode ser? Bem, primeiro quero agradecer vocês, né, saudar toda a audiência seleta que vocês trazem aí, parabenizar pelo trabalho e colocar totalmente à disposição aqui para interagir com o público e com vocês aí para a gente trocar uma figurinha legal. Acho que vai ser bem, bem interessante. Bem, meu background, sou natural de Recife. No campo da tecnologia aqui tenho muito orgulho de dizer que faço parte de um grande ecossistema aqui que é o Porto Digital, que é maravilhoso, hein? E aí sabe do que eu estou falando, né? Sou natural de Recife, tenho uma jornada longa pela Caixa, né? Eu tenho 36 anos de jornada na Caixa Econômica Federal. Fui cedido ao governo do estado de Pernambuco no ano de 2025. Então, desde o ano passado, eu venho contribuindo com o governo do estado, a convite da governadora, e passo a fazer parte do time de diretores da Compesa, trazendo toda essa minha jornada, experiência no lado financeiro, do outro lado da mesa, vamos dizer assim, trazendo bastante experiência nas negociações com o setor de infra, mas negociações no campo financeiro, eu do lado do banco. E lidava com as concessionárias, com as empresas públicas também,
com esse olhar, e agora eu mudo de lado na mesa e passo a tratar de gestão, né? Assim, voltando um pouco no que eu estava falando, durante a minha experiência de caixa, toda uma jornada de gestão, desde quase 30 anos desses 36 anos de caixa como gestor, seja em agências, seja em superintendências, seja em diretorias da Caixa, por onde passei. Então, trabalhei em alguns estados, Pernambuco, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Então, nessa minha jornada de Caixa, tem disso. E aí chega essa novidade aí do ano passado, com o convite para voltar para o meu estado e integrar o time da Compesa. Para mim, uma grande felicidade poder juntar esse meu background, essa minha experiência de gestão e com ênfase no financeiro para um segmento que notadamente é voltado para engenharia, infraestrutura e com um viés ainda mais público do que a Caixa, né, que a Caixa tem apesar de ser uma empresa 100% pública também não, porque a Compesa ela é economia mista, né, preponderantemente pública, mas a Caixa não, a Caixa é 100% pública. No entanto, a Caixa tem um nível de competitividade com o privado muito elevada, então a concorrencial, ambos os mercados, financeiro e de infra, têm uma coisa em comum que é o regulatório muito elevado. Então a gente lida nos dois segmentos, financeiro e infra, com um regulatório bastante refinado, e a gente precisa, claro, cuidar disso e se submeter a todas essas legislações, regulações e compliance que esse segmento impõe, né? Ambos os segmentos. E mesmo tendo esse olhar de regulatório que remete para uma visão de engessamento ou até às vezes de pouca inovação, muito pelo contrário, a gente é instado a, estando nesse ambiente regulado, a gente inovar, trazer elementos da transformação digital, e agora nesse hype aí de IA não poderia ser menos importante também. Então, todo esse contexto que a gente vê no privado, nas startups, a gente também tem em outra escala, em outra dimensão no público. E aí, assim, fazendo uma conexão do que o Gustavo trouxe, e que você também, Pedro, mas espera aí, o meu público aqui é a galera dos CTOs, dos CIOs, a galera de inovação, a galera do remoto, a galera que gosta de desenvolver, o dev e tal. O que é que tem a ver com o público? Eu diria a vocês que tem um olhar de oportunidade, de integração do que o público é desafiado e precisa, que o privado tem por DNA, por natureza, que tá matando um leão por dia, tá precisando fazer uma inovação super acelerada, e que a gente precisa tendo as amarras que o público é normal. A gente, para contratar, tem mais dificuldade, para inovar, para mudar normas internas, tudo isso a gente tem. E quando a gente começa a conviver de forma integrada com o privado, isso, na minha visão, é uma grande harmonia e que acelera o processo de transformação digital pelo qual as empresas privadas públicas estão sendo desafiadas nos últimos anos. Então, com essa rápida apresentação aqui, eu queria dizer a vocês que estou super motivado, seja no desafio que hoje assumo aqui na companhia, seja em participar e contribuir com vocês aqui para poder enriquecer um pouco aí com esse olhar de segmento público e infraestrutura para vocês e para o público de vocês. Muito legal, muito boa essa introdução. Ô Kleber, eu me sinto quase um pernambucano, porque frequento muito, viu, a sua terra. Ontem, inclusive, estava aí em Recife para o conselho da Dislub, que é uma grande distribuidora de combustível Norte e Nordeste, líder na região. E também estou no conselho da Baterias Moura. É um orgulho para esse nosso Brasil, lá de Belo Jardim para o mundo. E muito estou bem, lá muito com bem. Você está em duas grandes companhias. Conheço bastante ambas. E gosto muito do perfil do pernambucano. Assim, a gente que é mineiro, a gente se conecta bem, porque é um povo muito receptivo, muito aberto,
extremamente conectado. Assim, essas empresas que eu estou são empresas tradicionais de muitos anos, né? A Moura mais, a Disub é mais nova, mas é uma empresa muito grande de distribuição de combustível, e eles têm os fundadores e a segunda, terceira geração têm uma cabeça super conectada com o novo, super se provocando o tempo inteiro. Então eu gosto muito do perfil do pernambucano, que tem essa ousadia, né? E eu tive com o Silvio Meira, que é um dos fundadores aí do Porto Digital, no conselho do Banco ABC do Brasil, e foi uma honra estar ao lado dele. Cada reunião de conselho era uma aula de MBA. Mas, Kleber, vamos começar com uma dúvida que eu tenho certeza que muita gente tem, né? Você falou dessa conexão entre o público e o privado, de oportunidades. Outro dia eu fui para o Texas com o pessoal aqui do governo de Minas, e por um acaso eu estava no mesmo voo que eles, e eles falaram isso: poxa, cara, as startups tinham que se aproximar do governo. Eu acho que a gente, às vezes, tem até algum preconceito assim, de falar, pô, não é para mim, não consigo, para startup, né, pô, não consigo entrar nas burocracias e tudo mais. Como é que é esse mundo, né? Porque eu entendo, assim, que, por um lado, você tem a dor ali do lado dos órgãos públicos e de economia mista e tal, que, poxa, tem um monte de problema, como qualquer empresa tem, e tem algumas regras que são importantes, né, de governança dentro de algo que é público, mas que, ao mesmo tempo, pode atrapalhar um pouco, né, Kleber? Assim, eu imagino que quando você tem um projeto de IA, e aí você tem que fazer uma licitação, e aí vai vir tudo quanto é tipo de empresa, e muitas vezes, ou algumas vezes, vai ganhar mais barata, que não necessariamente é a que vai entregar o que você precisa e tal. Como é que funciona isso? E como é que vocês têm olhado para as startups e tentado, de alguma maneira, se aproximar? Vocês já tiveram... Eu sei que a Caixa, sim, né? O Banco do Brasil também, e outros aí, mas no caso de vocês hoje, vocês têm uma visão de aproximação dessas empresas de alta tecnologia? Tem algum programa específico? Ou não? É um jeito que funciona para todo mundo? Conta para a gente, assim, porque essa é uma curiosidade que eu acho que muita gente está nos ouvindo tem. Beleza, ó, vou falar uma dica aí para você, Gustavo. Como você está no conselho de duas empresas genuinamente pernambucanas, eu vou dizer assim, não é Pernambuco, é Pernambuco, tá? Da mesma forma que é Compesa. Pernambuco, Compesa. Boa. Pernambuco. Isso aí, ó, tem uma coisa que o pernambucano é chato no bom sentido de valorizar as coisas que são raízes nossas. E você falou aí de duas empresas que são modelo, né? Acho que a Moura dispensa totalmente apresentações. A Dislube conheço bastante, a família Carrilho, o Beto, o Humberto são muito, muito amigos. Estava com eles ontem, foi uma boa. Pois é, então tenho bastante carinho aí por eles. Assim, Gustavo, o que eu vejo primeiro, talvez esse movimento ele seja contraintuitivo, tá? Não é um movimento natural de aproximação. Ele precisa ser intencional. E muitas vezes tem que partir do público. Tá? O privado, a startup, o ecossistema de inovação, e aqui a gente tem, né, a sede da Compesa tá, sei lá, estou olhando para lá, 1,5 km, 2 km do Porto Digital. Olha. Tá? Então a gente está super perto de um grande ecossistema, e esse movimento de fazer parte, de se aproximar, eu entendo que precisa partir do público. Não é natural porque o público, eu quero me associar, e aí eu vou falar um caso concreto, né? Aqui no Porto Digital a gente tem uma associação de empresas, de entidades que são voltadas à transformação digital e à inovação, que chama a Ponte, que é a congregação de duas entidades, Softex e a Cespro, que são duas entidades de décadas que já existiam, que congregam empresas voltadas
a área de TI que estão no Porto Digital, e a gente, pô, eu quero fazer parte, vamos sentar junto, vamos discutir, conversar sobre nossas dores e ver como é que vocês podem fazer parte disso, tá? Não preciso abrir um edital de contratação aí para fazer a adoção de um determinado sistema aqui, que traga pessoas de fora somente. Eu posso também fazer aproximações locais, considerando o berço de excelência que a gente tem aqui ao nosso lado. Uhum. Então, a primeira dica ou observação que faço é que é o público que tem que dar esse passo para se integrar ao privado. O privado dificilmente ele vai ter saco, paciência de ficar, tá, mas me manda mais agora o documental, agora espera só um pouquinho que vai rodar uma reunião de diretoria para aprovar, e aí esse rito público é um rito que não combina bem com os sprints que a turma das startups estão acostumadas. Então, esse é um ponto que Kleber, eu clareza para dentro. E o gestor público, e você está nessa cadeira, ele tem que ter ousadia também, né? Porque tem gestor Claro. que não quer mudar, né? Quer manter a mesma coisa, sempre foi assim, vamos continuar, poxa, para quê? E você tem essa cabeça, né, de buscar o novo. Pois é, eu acho que isso aí, como eu estou falando, é o público que tem que dar esse passo para que o privado perceba que do outro lado tem gente que está fazendo o movimento para tirar essas barreiras, tá? Por quê? Porque é natural, ele é intuitivo, ele tá no DNA do público. E claro que tem coisas boas, muitas coisas boas do público. E quando cheguei na Compesa, mesmo já conhecendo a Compesa naquele lado que falei antes, né, de experiências anteriores, estando do lado do banco, eu já conhecia a Compesa. Mas quando eu vim para cá, eu fiquei positivamente surpreso pelo cenário que me deparei, né? Assim, de altíssima qualificação profissional, muita gente mestre, doc, pós-doc, nos quadros da Compesa. É uma empresa eminentemente de engenharia, então a gente tem um nível de excelência, eu diria, acadêmica e profissional nos quadros da Compesa. E isso é um ambiente fértil para a gente cultivar outras competências ou outras variáveis que não nos são naturais. Então, eu aqui na Compesa hoje sou responsável pela área de comercial e tecnologia. Vocês falaram aí sobre a combinação disso. E dentro do mercado, essas duas cadeiras, normalmente elas estão em lados diferentes da mesa. E meio que quebrando o pau, né? Aqui na minha diretoria é ótimo, porque a gente quebra o pau dentro de casa, não é muito diferente, mas a gente sai resolvido numa conversa de 10 minutos, entendeu? Porque os desafios que a gente tem são, vamos dizer assim, comuns, tá? Então, respondendo, Gustavo, ao que você traz de observação que o público precisa ter desse mundo de oportunidades que ele pode se aproximar, beber na fonte e trazer para dentro de casa do público essas adoções, iniciativas, transformações e causar impacto no negócio público com essas aproximações, é um desafio que eu diria para os gestores públicos que estão nos ouvindo se movam e se lancem, né? Fácil não será, mas é bastante possível e aqui a gente tem feito esse movimento, tá? Não vamos acabar com a lei Kleber? das licitações, né? Aí continua existindo, continua de pé e precisa ser cumprida. Tem uma coisa que eu tenho bastante cuidado, é que assim, nos ambientes regulados, e como eu venho de um ultra regulado, eu chego em outro que também é bastante regulado e que compliance, governança são palavras de ordem que precisam ser cumpridas, só que isso não precisa ser a barreira para a inovação. Não podemos inovar porque eu tenho uma regulação, eu tenho uma compliance e a governança não permite. Não. Considerando a regulação,
considerando essa governança estruturada que a gente tem, considerando o nível de compliance que a gente precisa ter enquanto agente público, considerando tudo isso, como eu posso introduzir mecanismos de inovação para que a gente aproxime cada vez mais o que acontece dentro do público com o que está acontecendo dentro do mundo. Então, já já eu falo algumas iniciativas que a gente já está adotando aqui, mas que, como vamos chamar de filosofia, visão de mundo, eu vejo que é o público que tem que dar esse passo, e a gente vê várias iniciativas do público Brasil afora que são exemplares para serem copiadas. Então, esse é o primeiro ponto aí desse nosso bate-papo que eu queria provocar, né? Temos Não, super grandes legal, cara. frentes aqui para comentar com vocês. Não, sem dúvidas. E, assim, acho que tudo que você falou demonstra uma mentalidade muito madura, né, de realmente entender o papel de cada agente dentro desse ecossistema. O Gustavo fala muito isso, né? Hoje a briga não é de um contra o outro, são de redes. Então, cada vez mais a gente precisa se armar de quem faz coisas melhor do que a gente, para a gente poder oferecer o melhor serviço para o cliente. Porque o cliente está cada vez mais exigente e mais volátil. Fidelização, esticar o LTV está cada vez mais difícil. Porque a partir do momento que a gente entende, pô, eu posso aqui, no setor público, como você está falando, né, trazer, primeiro, né, ter iniciativa e trazer alguém que está fazendo uma coisa mais rápido e melhor, para poder, no final das contas, agregar valor para essa experiência, né, como um todo, eu acho que faz, né, total diferença. E isso que você falou, né, da briga entre as áreas, né, pô, a gente vive muito em marketing, vendas, comercial agora com tecnologia, mas a certeza que as empresas que conseguem fazer essa passagem de bastão, conseguem resolver os BOs dentro de casa, justamente para que, né, da porta para fora a coisa seja mais integrada, são as que têm mais sucesso. Né? Na empresa que eu estou, que é de plano de saúde PET, a gente tem uma TI também que joga muito junto, e isso faz muita diferença para quê? Ter velocidade. E ter cabeça de business também, que é o que você tem, putz, né, a gente canaliza. E é uma coisa, Pedro, tecnologia. que claro que isso não tem a ver com como a luz está batendo na careca aqui, assim, não tem a ver com a mente brilhante, não, tá? De Kleber, não. Porque não é disso que eu quero me autovalorizar, não. Mas, assim, TI precisa se ver como negócio. Perfeito. Né? Assim, se o cara está dentro de uma área e se vê como back-office, como área de suporte, aí começa com a filosofia errada. Eu acho que esse empoderamento do TI, do time de TI, e eu tenho feito isso aqui, assim, sai da caverna, bicho, vai lá, Perfeito. senta na mesa do cara, entende as dores, vê ele fazendo, faz junto, faz pergunta, e aí sim, tu volta para a caverna para fazer o desenvolvimento daquilo que vai ajudar o cara. Tá? Isso é que impacta o cliente lá na ponta, isso é que mexe a última linha do balanço. Não ficar atendendo sob demanda. Abre aí teu chamado que eu vou te atender. Isso aí para mim é uma coisa do ultrapassado e que o time aqui está, graças a Deus, comprou a ideia e está fazendo o TBC. TBC no banco tira a bunda da cadeira e vai para a rua, vai visitar o cliente. E no nosso caso aqui, o TBC vai visitar as outras áreas, conversa com a turma, entende as dores e seja proativo. Não, legal demais. E aí se me lembrou muito uma frase do Rony, né, um grande amigo do Gustavo, fundador da Reserva, que ele falava, né, quando ele estava à frente da companhia, que aqui tem duas áreas, vendas e o resto. Por quê? Porque vendas é quem está mais perto do cliente. Então, assim, se você não estiver conversando com quem está pagando a sua conta, meu amigo, você está errado. Então, assim, super legal essa mentalidade. Mas eu queria já pegar o gancho aqui, Kleber, porque a gente, como o Gustavo falou, entrevista muito empresa moderna, tecnologia, e os desafios são os principais hacks, adoção de inteligência artificial, canal de aquisição mais moderno, tentar uma melhoria incremental que vai mexer na conversão em 0,5%, aquilo ali já vai mudar o game. Mas é muito interessante também quando a gente traz a economia real, porque os desafios, eles são, muitas vezes, não tão tecnológicos, eu vou chamar até de básicos, mas complexos. E um deles, nós estamos falando aqui de adoção de tecnologia. Por quê? Né, assim, estava até pesquisando, vi que vocês estão bombando com o aplicativo, mais de meio milhão de downloads, nota super alta nas lojas. Mas assim, nós estamos falando de uma companhia de abrangência estadual. E eu imagino que devam ter diversos perfis, classes sociais, comportamentos diferentes, em que o caminho não é
de repente, otimizar a velocidade, o que seria ótimo, é fazer a pessoa usar. Como é que você baixa o aplicativo? Como é que você tem visto isso? Né? Porque eu queria, né, entender, tenho curiosidade demais, porque é um passo atrás. Né? Pô, primeiro eu tenho que fazer com que as pessoas tenham um letramento digital para que eu tenha um canal de comunicação com elas e aí sim eu possa inovar. Como é que você tem Beleza. visto esse desafio e o que vocês têm feito para poder sanar isso? Vamos lá. Eu queria fazer uma observação para tratar disso. Acho que é um ponto para vocês entenderem um pouco e o público também perceber em que estágio a gente se encontra hoje, né? Eu posso fazer um grande parênteses, Pedro, e voltar já já para a questão do app e das iniciativas da gente para o cliente, tá? Esse parêntese grande que eu quero fazer diz respeito ao seguinte, tá? Um overview do segmento de saneamento, que talvez quem está nos grandes centros urbanos não valorize ou conheça esse grande sistema invisível que existe, que é o saneamento, tá? Então, quem tem água tratada todos os dias na torneira e tem o seu esgoto sendo destinado adequadamente, fazendo a analogia que foi feita aí para o jogador que entra aos 35 do segundo tempo e resolve a parada, o jogador de futebol, assim, é o juiz de futebol que não aparece. É o cara que é bom. Então, se o sistema de saneamento é bom, ninguém nem percebe. Tá? Verdade. Aqui em Pernambuco, a gente tem a pior distribuição hídrica do Brasil. A gente tem, em algumas localidades do estado, calendário de abastecimento. Tem gente no Brasil que não sabe nem o que é isso. Calendário de abastecimento? Como assim? Você está falando de quê? No Brasil, aí big numbers, tá? No Brasil, a gente tem cerca de 40%, isso aí é um número subestimado. 40% de água tratada é perdida no caminho. Ou seja, Nossa. eu capto a água do manancial, do rio, de onde seja, trato essa água, levo essa água por meio de tubulações quilométricas até chegar nas torneiras, né, vamos de forma bastante simplificada, e nesse caminho do tratamento até a chegada na torneira, quase metade da água é perdida. Certo? Então, assim, você vê um bem valioso como é a água, depois de passar por um processo de tratamento que é caríssimo, o transporte que envolve um consumo de energia gigantesco para bombeamento dessas águas, não chegam, metade quase não chega nas torneiras, porque no meio do caminho ou há problema de tubulação velha, ou até furto de desvio dessa água. Então tem situações diversas, mas que isso aí mostra uma grande dor do segmento, que é eminentemente de engenharia, que é para fazer acontecer essa captação da água dos mananciais do rio, tratamento, a adução dela para que ela transporte até a torneira, e tudo isso com um calendário de abastecimento no meio, que é dizer, hoje é o dia de Pedro, amanhã é o dia de Kleber e depois de amanhã é o dia de Gustavo. Todo mundo tem água, mas todo mundo não tem água todo dia. Então, Nossa. aí entra uma engenharia complexa também. Existe um regulatório para o saneamento no Brasil, que é conhecido como Marco Legal do Saneamento, que estabelece que até 2033, 99% das pessoas tenham água tratada. E 90% das pessoas tenham coleta e tratamento de esgoto. Tá? Então, isso aí é o marco legal do saneamento que todas as companhias de todos os estados precisam cumprir. Estima-se que para que estes números sejam alcançados, cerca de 500 bilhões de reais são necessários investir, CAPEX, para que esse marco seja possível até 2033 no Brasil inteiro. Aqui no estado de Pernambuco, a gente tem esse número estimado em 35 bilhões de reais.
tá? Então, veja que a gente está falando de um estado, o tamanho do desafio que a gente tem aqui. Uhum. Grande parte das companhias estaduais e companhias de saneamento no Brasil vem adotando ao longo do tempo um processo de concessão ou PPP dos serviços de saneamento. Aqui em Pernambuco, nós passamos por isso, estamos passando, aliás, em dezembro houve o leilão, o estado foi distribuído em 2 áreas, 2 blocos, então tem um bloco lá no Sertão e um bloco no restante do estado. No Sertão é um bloco menor com 24 municípios. Essa concessionária bidou, ganhou, pagou um grande ágio, inclusive sobre o valor mínimo, e vai iniciar ainda em 2026 essa operação. E a outra área vai ser aqui na região metropolitana e no Agreste, que também vai ter uma segunda concessionária que vai fazer esse atendimento. Por que eu estou falando isso agora, gente? Porque a partir do momento que essas 2 concessionárias entrem em operação plena, o papel da Compesa mudará. Eu não ficarei responsável mais pelo atendimento aos clientes. Então, a gente vai ter o front do serviço com o cliente vai ser da concessionária. O meu papel vai ser o background, que é o back-office aí, de fazer funcionar a captação e entregar a água tratada para o concessionário fazer a distribuição. Então, muda um pouco o papel. Esse é o modelo que está sendo adotado para quê? Para que a gente traga a competência, a capacidade de investimento do privado para junto deste desafio que é o marco legal do saneamento no Brasil inteiro, que é universalizar, essa é a expressão, universalizar o atendimento à população brasileira. E água e saneamento é dignidade, é vida, é saúde. Então a gente está falando de algo muito básico, que tem muita gente que nem percebe como o bom juiz de futebol, o bom árbitro, porque flui, funciona. Nos locais onde isso não acontece de forma natural, isso é gente sendo atendida por carro-pipa, pessoas de 70 anos de idade que nunca tomaram banho de chuveiro, coisas loucas para quem está em grandes centros urbanos que a gente convive nesse trabalho. Então, uma das coisas que me moveu, me fez aceitar o desafio de encarar esse mundo novo foi esse propósito de, já trabalho na Caixa há muito tempo, já tenho, graças a Deus, uma conquista de ter passado por onde passei, de ter conquistado profissionalmente o que conquistei, tudo que eu imaginava alcançar, eu alcancei. E numa empresa que trabalha muito colada na população de maior necessidade, que é o que a Caixa faz no habitacional, nos programas sociais. Então, eu já tenho isso no meu DNA de muito tempo. E aí, quando recebo o convite de vir para a Compesa, é para trabalhar com esse mesmo propósito, é para trabalhar com o propósito de fazer parte de um projeto de universalização do saneamento, que é trazer dignidade às pessoas. Então, voltando para a sua pergunta, Pedro, com relação à aplicação, à app, o que eu vejo é que cada vez mais a adoção ela está acontecendo por um movimento orgânico, tá? O que nos cabe enquanto desenvolvedores, enquanto provedores das soluções, é entender que tipo de jornada o cliente topa, porque ele mesmo vai baixar por viralização. É o vizinho que vai dizer que funciona. Aí, no caso que eu falei aqui do calendário de abastecimento, o cara quer saber qual é o dia que chega a água na torneira. O aplicativo vai dizer isso para ele. Ele não precisa perguntar, não precisa ligar, ele não precisa consultar site. Está na mão isso. E aí, se a gente dispõe dos serviços que o cliente precisa de uma forma ágil, com poucos cliques, e de uma forma de uma visualização que seja fácil, vamos dizer assim, organicamente, eu diria que o movimento acontece. Tá? A gente já vem fazendo isso de um tempo para cá e, graças a Deus, tem tido sucesso nessa adoção. Fiz esse grande parêntese para poder
passar para vocês alguns pontos centrais. Primeiro, perda gigantesca é uma dor. Segundo, concessão parcial dos serviços da Compesa, relação com o cliente. É meu já já. Daqui a 6, 7 meses, muda o meu core, eu viro uma empresa de produção de água, é uma expressão meio esquisita, mas é a expressão que a gente usa. Então eu fico até o ponto de entrega. É o momento que eu passo a entregar água tratada de qualidade para o cliente, que é o concessionário, e deixo de ter uma população como meu cliente. Meu negócio agora passa a ser B2B e não B2C. Ô Kleber, e o interessante dessa mudança também é que para a adoção de tecnologias, e esse é um business de tecnologia, né? Porque às vezes a gente pensa em tecnologia como aplicativo e tal, mas tem a tecnologia de purificação da água, tecnologia de distribuição da água, você tem várias tecnologias por trás, né, do negócio como um todo. Como é que você traz agilidade para dentro do negócio para que tenha competitividade? Porque vamos colocar business de infraestrutura, eles acabam sendo negócios muitas vezes de eficiência, onde você tem que ser muito eficiente na distribuição, muito eficiente na criação da água, aí, deixar a água pronta para consumo. E quanto mais ineficiente, isso para qualquer, né, para energia elétrica e tudo, se você tiver ineficiência, o business, por ser uma commodity, por algum ponto, que você não pode colocar o preço que quer, né, você não tem como adicionar muito valor na oferta, como outros produtos e serviços, você vai ter que trabalhar para dentro de casa. O que vocês estão olhando para dentro de casa para trazer eficiência para o DNA do negócio, para trazer essa lógica? Porque aí eu concordo com você também, você trouxe um pouco disso, que é muito mais a mentalidade. Aí é repensar o negócio. Você fala, tem as regras, tem compliance, tem governança, mas a agilidade ela pode tá inserido nesse ambiente, né? Porque você tem empresas, bancos, por exemplo, que tem muita agilidade. Vamos falar do Nubank. Nubank é um banco, ele é regulado, como a Caixa como o Banco do Brasil como o Itaú e tem agilidade no DNA deles. É lógico que eles não têm tanto legado, né, Kleber, como as empresas de muito tempo aí já têm, mas conseguem ter uma mentalidade. O que vocês têm feito para trazer essa mentalidade para o negócio e trazer muito essa cultura de tecnologia aplicada à eficiência? Porque a própria IA, se a gente pensa na IA, você pode pensar na IA, quando eu estava lá na CIA, a gente pensava em estratégia de IA para o consumidor como um segundo momento. O primeiro momento foi ganho de eficiência, porque a CIA é um negócio de margem baixa, a gente precisava ter o ganho atrás para liberar recursos para a gente poder fazer coisas na frente, né? Como é que é essa estratégia e aí como é que tecnologia entra para ajudar vocês nessa busca, né, por eficiência máxima? Eu acho que tem dois pontos aí, assim, o negócio de saneamento, aí não falando somente de Compesa, mas o negócio de saneamento de uma forma geral, ele tem 3 grandes contas, tá? É quase um terço. Para a gente simplificar a visão é isso. Energia elétrica, pessoal e produto químico. Essas 3 grandes contas, elas fazem a minha pizza, onde eu vou trabalhar a eficiência, está nessas 3 contas. Ótimo. Como público, eu tenho pouco ou quase nada para fazer na conta pessoas. Isso. Né? A minha margem de trabalhar com isso aí é muito pequena. As outras 2 contas é onde a gente entra valendo, com esforço, com olhar de novo todo dia. Então, como é que eu posso fazer trabalhar a eficiência na energia elétrica? A gente aqui em Pernambuco, a Compesa, é o maior cliente da Neoenergia no estado. Olha isso. Então, você tem uma ideia do tamanho deste negócio. A gente é uma empresa de números grandes, né? Fechou o balanço de 2025 agora, a gente está falando de uma empresa que fatura 3 bi ano. Tá?
Então, esse é o tamanho da companhia, para dar uma ideia disso aí. Claro Então, que a então gente é público, eficiência tem. energética é um Total, total. A foco gente tem total para você. muita iniciativa, temos PPPs, temos usinas fotovoltaicas. A gente tem, como essa é uma conta que está na mão da gente, essa sim é uma variável que, quanto mais a gente mexer nela, ela vai para a última linha. Essa sim a gente trabalha de uma forma na lupa. Então, tem uma área aqui dedicada para isso e a gente está o tempo todo olhando como melhorar, como mais, como mais, como mais. Sempre tem espaço para a gente melhorar um pouco nesse ponto. Então, essa é uma linha. A outra linha é de produtos químicos. Produtos químicos para quê? Para tratamento. Tratamento seja da água, que a gente recebe água bruta do manancial, trata ela com produtos químicos. E o tratamento do esgoto também, que o esgoto chega bruto, precisa ser tratado e despejado em mananciais, voltando para a natureza após tratamento. Tá? Então, existe um componente de produtos químicos muito elevado como insumo do negócio, que também é o tempo todo tecnologia em cima para poder ganhar escala nisso. Tá? Então, dessas 3 contas, a gente tem 2 que são pesadíssimas, estão com o olho de IA, IoT, inovação pesada. Tá? Uma outra que eu já falei, que não faz parte dessa pizza de 3 lados aí, são as perdas, né? Que também vai para a última linha. Eu tenho uma captação de um bem escasso, como é a água, caro de ser tratado e transportado, ou seja, produto químico e energia, para no meio do caminho, seja por um problema de dutos, de redes antigas que a gente termina tendo perdas, ou seja por desvios intencionais também, eu preciso tratar disso. Então, a gente tem um sistema de monitoramento de redes que tem muito espaço, e aí entra aquilo que a gente estava falando sobre o olhar das startups, o olhar do privado com apetite de oportunidade. Então, esse negócio não é da Compesa que eu estou falando, não, gente. Eu estou falando do Brasil. É quase 50% de perda de água tratada no Brasil. Isso é dinheiro na mesa que está indo para o ralo. Então, esse é o desafio de toda a companhia de saneamento. Na semana passada, eu tive um evento no Rio de Janeiro chamado Water Loss, um evento internacional que tratou em 3 dias exclusivamente de perda de água. Veja que louco quem não está no segmento, que tem palestrantes do mundo inteiro falando sobre tecnologias e iniciativas inovadoras para combate de perda de água. Tá? E aí no mundo todo. Seja de bolas inteligentes que ficam circulando dentro do duto de água para ir passando por IoT o caminho da água, para onde tem alteração de pressão e vazão que indica um possível vazamento. Então Olha a gente isso, que legal. só para passar um exemplo para vocês do que é que tem de iniciativas de inovação. Rede, veja, imagine fibra ótica por dentro de uma tubulação de 600 quilômetros, como a gente tem aqui, uma adutora que transporta a água que vem do São Francisco, do Rio São Francisco, para chegar 600 quilômetros depois. Essa água que sai do São Francisco, o destino dela é 600 quilômetros depois. Veja o tamanho de energia que precisa, do tamanho de mapeamento e telemetria que a gente precisa para saber se essa água que está saindo da origem é a água que chega na ponta com o mínimo, se possível, 0 perda. Então, esse caminho da água ele precisa ser tratado de uma forma muito intensa. Tem um outro desafio que é o seguinte, que também quem não é do setor de saneamento às vezes não se conecta com isso, mas falando de novo aí com o pessoal de startups e de mente aberta que está procurando dores. Quando a gente trata a água, uma estação de tratamento de água que a gente chama de, aqui voltando, viu, Gustavo, que a gente chama aqui de ETA, não de ETA. Então, a estação de tratamento de água e estação de tratamento de esgoto. Então, a gente chama de ETA e ET.
O produto final da estação de tratamento de água é água tratada, limpa, potável, para ser servida, para chegar na torneira. Só que a água bruta, entre a água bruta e a água tratada, tem um tratamento que tem um resíduo, que a gente chama de lodo, lodo de ETA. Esse lodo, ele precisa ser tratado e destinado. Em algum momento ele vai voltar para a natureza de alguma forma. E ele pode ser circularizado em economia, onde ele seja reaproveitado e destinado para, seja economicamente trazer benefício para a companhia, seja para o meio ambiente. Então a gente precisa olhar para isso também, com esse olhar de eficiência para esse subproduto, que é o lodo da estação de tratamento. No caso da ET, de esgoto, estação de tratamento de esgoto, esse resíduo ele é muito mais ácido, né? Ele é muito mais danoso, ele precisa de muito mais tratamento. Tá? Então, aí a gente tem um outro negócio, vamos chamar assim, que a gente chama de dores, mas que pode ser visto como oportunidades, que também é um negócio que atende o Brasil inteiro, mundo inteiro, porque isso aí é um desafio constante de o que é que eu faço com isso. Né? Eu faço adubo, eu faço bloco de cimentício para construção civil, tem muita coisa para ser feita. O grande desafio aí é secar. Eu tenho o lodo, que ele chega úmido, ele chega uma lama, e ele pode ser usado, por exemplo, na indústria da construção civil, na indústria de porcelanatos e pedras cerâmicas, desde que eu consiga dar um nível de secagem para ele ficar usável nestes segmentos. Uhum. Aí vejam o tamanho das oportunidades que a gente está falando de cerca de 500 bilhões de investimentos necessários, dinheiro novo que precisa entrar nessa economia para atender o regulatório, e que vai ampliar o tamanho desses desafios. Ou seja, estamos falando também de oportunidade para o privado chegar junto e olhar isso aí com cara de dinheiro na mesa. Muito Quanto bom, mais hein? investimento. Ô, Feliz, Quanto mais... eu acho que o papo tá incrível, mas nós estamos já caminhando para o final. Se você quiser fazer uma retrospectiva aí dos aprendizados, lógico, que o Kleber nos trouxe, porque o que eu achei interessante aqui, Feliz, e obrigado, viu, Kleber, por ter trazido com tanta clareza informações que para a gente que não está no ecossistema aí de saneamento, são informações que trazem oportunidades, né? Eu, como empreendedor, Feliz também, a gente já olha para isso e fala, poxa, olha o tanto de oportunidade que tem num país que precisa, num país que ainda tem demanda, e às vezes várias startups ficam focando em criar aplicações para resolver problemas pequenos, e nós temos aí grandes problemas para serem resolvidos ainda, né, Feliz? Não, sem dúvida. Acho que foi super legal, porque é um universo que a gente não está acostumado. Então, assim, eu posso falar aqui com tranquilidade que eu aprendi demais e o Kleber, porque a gente não imagina, né? Tanto de coisa que precisa acontecer para que a nossa água chegue tratadinha no conforto do nosso lar. E você falou muito da base da pirâmide, né? A gente não imaginava do calendário da distribuição, né? O tanto que é desafiador você ter que lidar com todas essas geografias e, enfim, né? Todas essas situações que acontecem dentro desse ecossistema. Então, assim, achei super legal essa tabelinha entre tecnologia e comercial. Então, assim, saber estar com as duas acaba sendo, né, super um diferencial para você e para sua carreira. Essa visão de que, a gente precisa ter uma eficiência máxima aqui também, para que isso, no final das contas, ajude o negócio e as pessoas. E acho que o principal aqui que ficou é essa mentalidade de parceria entre público e privado. Tem que partir do público. Né, de que, né, a gente precisa se abrir para que a gente possa absorver aqui, deixar o meio de campo mais simples possível para as startups chegarem e nos ajudarem. Porque o mais interessado vai ser o público final, e o que você falou, tem oportunidade, e tem dinheiro, e tem a chance de, né, realmente entregar valor. Então, assim, foi show de bola. Maravilha. Aproveitando aí, vocês falaram aí várias vezes, eu também usei a analogia do futebol. Tenho
alguns, como o Gustavo falou assim, conselho A, conselho B, conselho C, super legal. E aí esse ano, em dezembro desse ano passado, recebi um convite para integrar a diretoria do Esporte Clube do Recife. Opa! E faço isso aí como abnegado, né, no tempo vago e tal, numa contribuição aí de compartilhar um pouco da minha experiência de governança, de gestão, dando uma orientação lá no financeiro do clube, que está tão combalido aí, tá? Então, só aproveitando, porque é a metáfora do Everton aos 35 do segundo tempo, e agora a tabelinha de chutar com as duas. Você sentiu em casa, né, Kleber? Ô, Kleber, obrigado, foi super legal, você trouxe informações que eu acho que são de interesse de todo mundo, inclusive quem está no setor privado, de entender, né, essa necessidade de buscar inovação. E uma coisa, Kleber, que eu tenho falado muito também aqui, que você trouxe, é escolher as grandes batalhas, né? Quando você fala da pizza e o que é que mexe ponteiro, no final é aí que precisa inovar. Muitas vezes a gente dentro da empresa vai atrás de inovações ou de colocar IA em coisas que não mexe ponteiro nenhum, que não é um problema, não é um gargalo, e aí aquele projeto vira só mais um projeto, né? Agora imagina dentro de áreas, dentro de diversos negócios, né? Olha para a sua empresa, tenta fazer como o Kleber fez, qual que é a pizza, e fala, pô, se eu melhorar 1% aqui, eu tenho um ganho lá na última linha. Então, escolher bem as batalhas, para mim, foi o grande recado aqui hoje também. Kleber, obrigado pelo carinho, feliz. Obrigado mais uma vez. Tamo junto. Valeu, Kleber. Valeu, gente. Obrigado pelo convite mais uma vez. Estou à disposição, tá? Sucesso para ti. Obrigado. Valeu, obrigado, pessoal. Se você gostou, compartilhe, passe para frente. Um abraço e até a próxima.